Boa noite, eu sou Murilo Eu Critico. E quando um bom roteiro é escrito, o mundo devia bater palmas. Quando um roteiro incrível é escrito, ele deveria ter um baita reconhecimento. E às vezes o mundo é justo e ele dá esse reconhecimento para roteiros bem escritos. Esse é o caso de Anatomia de uma Queda. A Anatomia de uma Queda é bem escrito até no seu título, porque queda leva a declínio. E esse filme é sobre 3 grandes declínios que estão acontecendo na existência dessas pessoas. E o roteiro é tão bem amarrado que um declínio leva o outro, que leva o outro, e quando você nota, as 3 histórias, os 3 declínios se amarram numa grande narrativa só. Isso só acontece porque o roteiro dá liberdade para que essas coisas aconteçam. Ele te dá a informação enquanto move a história. Ele te dá palavras enquanto te traz intenções. Vem comigo. Se você quer entender sobre o que é um roteiro, assista os primeiros 10 minutos. Os primeiros 10 minutos são a coisa mais importante do filme. Nos primeiros 10 minutos, a Sandra está sentada, conversando com uma entrevistadora. E ela vem nesse desespero, não só de ser entrevistada, mas de ter uma amiga. Isso demonstra o quê? Se você está desesperado para ter um amigo, é porque você se sente muito sozinho. Ponto. Não existe possibilidade de você estar desesperado para fazer um amigo sem se sentir sozinho. Então elas falam, talvez a gente tivesse que fazer essa entrevista em tal lugar, longe, na cidade. Pronto, aí você já sabe que a Sandra é alguém que vive isolada. Porque não tem nenhum café por perto onde elas possam conversar. Não tem nenhuma livraria perto, não tem nenhum shopping por perto. Quando elas falam, a gente deveria ter feito em tal lugar, ela se refere à cidade. Isso quer dizer que eles moram num ponto isolado. Então você já sabe que a Sandra é uma intelectual, ela trabalha com literatura. Você já sabe que ela se sente extremamente sozinha e você sabe que ela está isolada num lugar. E quando a música vem numa altura alta o suficiente ao ponto de impedir a entrevista. Isso quer dizer que, se a Sandra tinha qualquer possibilidade de se tornar amiga dessa entrevistadora, essa possibilidade morreu. Ele fez questão de incomodar. Ele fez questão de demonstrar para todo mundo ali que aquela entrevista não era do agrado dele. Você tem tudo isso de informação em uma cena só. E você só atrapalha o sucesso de alguém se o sucesso de alguém te incomoda. Então nós temos uma mulher solitária que trabalha com literatura, presa num canto, que está dentro de uma casa com alguém que está terrivelmente magoado com ela. Que guarda um rancor absurdo. Você tem tudo isso sem o roteiro dizer nenhuma dessas palavras. Isso é um roteiro bem escrito. A Anatomia de uma Queda é sobre 3 declínios, 3 quedas. A primeira queda, a que dá o pontapé inicial do filme, é que o Samuel cai e morre. A partir daí as coisas acontecem. Primeiro, importante deixar claro. Você acha que alguma coisa pode acontecer na vida da Sandra? Alguma novidade, alguém novo pode entrar na vida da Sandra? Sem que o Samuel saia de cena? Então a gente já estabeleceu que o pontapé inicial do filme, a queda do filme, é que traz possibilidade de algo acontecer na vida dela. Isso é importante por quê? Porque isso vira combustível para a grande pergunta do filme. Não para mim, mas para a grande pergunta do filme, para quem viu o filme. Se ela matou ou não matou. Afinal de contas, se ele tem tanto rancor assim que o sucesso dela incomoda, se ele faz questão de tornar ela meio que uma prisioneira da própria vida, você consegue imaginar como algo aconteceria sem que ele saísse de cena? Essa queda é que estabelece o princípio para as outras duas, que são incrivelmente mais importantes do que essa queda. Porque o filme não é sobre se ela matou ou não.
mas sobre todo o sentimento e coisas, como você pode amar alguém e destruir essa pessoa, como você pode amar alguém e ser uma âncora para ela, ou sei lá, como você pode amar alguém e usar essa pessoa como uma âncora para não assumir a responsabilidade das coisas. É sobre isso que a gente está falando quando a gente fala da segunda queda, a queda do casamento. Não importa o quão divertido ou quão incrível ele era no começo, eles estão há tanto tempo juntos que a mágoa se torna uma coisa tão forte e tão grande que ela é palpável. Por isso que a presença do Samuel é tão sentida nessa primeira cena. Quando eles finalmente brigam, a gente nota que o Samuel culpa a esposa pelo próprio fracasso, enquanto se vangloria pelo sucesso dela. Olha só que louco. Se eu sou um fracassado, a culpa é sua, mas se você é um sucesso, a culpa é minha. E aí ele começa a estabelecer várias desculpas, porque eu não tenho tempo para nada. Gente, tudo bem, tempo é importante? É, claro. Mas pelo amor de Deus, se você tem 8 horas por dia e não consegue escrever nada, a gente tem que rever o seu conceito de escrita. Eu vi um estudo que dizia, sei lá, que 20 minutos de alguma coisa por dia te tornaria o maior, um dos maiores pensadores sobre o assunto daqui a um ano. E o que me levou a notar que é terrivelmente difícil fazer 20 minutos de qualquer coisa. Estudar 20 minutos de qualquer coisa todo dia é muito difícil. É absurdo de difícil. Se você escreve 20 minutos por dia durante um ano, daqui a 5 anos você tem um livro gigante escrito. E ele tinha muito mais do que 20 minutos. Então o tempo não é um problema. É uma desculpa. A linguagem não é um problema, é uma desculpa. Porque afinal de contas, ela é alemã, ele é francês, eles falam inglês. Um meio termo. Para mim ótimo, perfeito. Só que ele fica irritado por não poder falar a língua materna. Sendo que ele não nota que ela também não pode. Porque dessa discussão chegou um ponto, e sempre chega esse ponto, em que magoar e ter desculpas é mais importante do que a verdade. Às vezes, quando a gente está numa discussão, principalmente acalorada, a verdade é deixada de lado e o seu cérebro entra no modo de defesa, onde o que é mais importante é encontrar as palavras certas para magoar o próximo. O Samuel está preso na própria vida, ele está preso na vida que ele escolheu e ele precisa muito colocar a culpa em algo e ele escolhe a esposa. E é um princípio da depressão a ideia de que você não tem controle sobre a própria vida. Para se manter seguro, para não escrever, para não continuar o próprio livro, ele inventa várias desculpas e associa isso à esposa. Ele estabelece que ela é a âncora da vida dele. Porque é muito difícil dizer para si mesmo que às vezes nós somos a âncora de nós mesmos. É muito difícil admitir que às vezes a gente é que se coloca num lugar que não é nosso porque é confortável. Pro Samuel, enquanto ele não escrever, ele não é um fracasso. Porque nada dele está escrito. Ele será sempre um pretenso escritor. Mas se ele escrever e for um fracasso, o ninho de ilusão se desfaz. Agora ele é um escritor fracassado. Ele não é um grande escritor em potencial. Sacou a diferença? A gente precisa de uma ilusão para se manter existindo. A gente precisa de um delírio para se manter existindo. Esse é o do Samuel. E toda essa discussão leva à maior queda do filme, ao grande declínio e para mim o mais importante, do Daniel, o filho deles. Quando ele começa o filme, ele tem essa ideia da vida amorosa dos pais juntos, os pais que não brigam, os pais que se amam e talvez se amem, mas nada disso, o amor nem ele impede, nem o amor impede que essas pessoas juntas tenham um desgaste absurdo, tenham um rancor absurdo um pelo outro. E no final, a grande vítima do filme nem é o Samuel.
mas a ideia dos pais perfeitos que o Daniel tinha, da vida perfeita que o Daniel tinha dentro daquelas quatro paredes. Quando, quando o tribunal não consegue chegar a uma resposta, e essa é uma cena maravilhosa, o Daniel coloca palavras na boca do pai para mostrar que ele tinha depressão e que provavelmente aquilo foi um suicídio. E sem provas cabais, podendo ir para um lado ou para o outro, é isso que salva a Sandra da prisão. Se o pai dele disse ou não aquelas palavras, jamais saberemos. É irrelevante. Mas ele só pode colocar, ele só pode dizer essas palavras, ele só pode falar essas palavras a partir do momento que ele estabelece que a noção de perfeição do pai não existe mais. Porque a noção de perfeição da mãe também não existe mais. É ali que ele descobre como adultos usam o sexo como forma de poder, usam mágoa para atacar uns aos outros. O Daniel nunca mais vai ser o mesmo. E a queda da inocência talvez seja a queda mais trágica do filme. Porque o único dos três que realmente era inocente ali dentro era ele. Eu li em algum lugar certa vez que todos nós vamos ter esses momentos em que nós admiramos nossos pais e depois odiamos nossos pais, ou vemos eles como obstáculos ou como caretas, cafonas, para no fim notar que eles são só humanos tentando conviver um com o outro e tentando te criar da melhor forma possível. E o grande declínio do filme é que o Daniel não sentiu isso aos poucos. Talvez agora tenha um momento onde a Sandra possa se recriar ali dentro, porque o silêncio final do filme mostra que não tem ninguém mais para interromper uma entrevista. Mas todos ali não são mais o que eram. Todos ali foram afetados pelo declínio do Samuel, pelo declínio do casamento e por fim pelo declínio da inocência. Esse foi o Murilo Critica, Anatomia de uma Queda. Eu acho esse filme maravilhoso, eu acho que todo mundo devia ver. É uma aula de roteiro, é uma aula de atuação. Me recuperando de uma tava meio doentinho aí, mas finalmente é bom estar de volta e é bom estar bem o suficiente para falar de coisas que eu gosto. Obrigado, até a próxima.